Boa noite para vocês, obrigado por ter vindo. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez com vida, com saúde, para louvarmos o nosso Deus, né? Estudarmos, orarmos, convivermos com os nossos amigos, mas principalmente para dedicar uma parte do nosso tempo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é o mais importante de tudo, é demonstrarmos a Ele que nós estamos na expectativa da vinda dele. E esse é o tema desta noite. Aliás, eu não combinei nada com a Marisa, viu, Marisa? E a música que você cantou é o tema que nós vamos estudar, sobre a volta de Jesus. Então, o Espírito Santo combinou com você, tá? E é isso que nós vamos estudar. Nós que estamos vivendo nesse tempo, diariamente, noticiários, a TV, é só desgraça, né? É só desgraça. O noticiário hoje em dia, todos os jornais, até aqueles que antigamente se dedicavam a variedades, hoje em dia é só tragédia, só morte, só crime. E isso está estampado nas páginas da Bíblia. Nós estudamos aqui na quarta-feira passada sobre os sinais da volta de Jesus. E eles nunca estiveram tão visíveis diante dos nossos olhos como estão atualmente. Sinais estão muito claros, muito presentes. A Bíblia nunca foi tão atual. O capítulo de Mateus 24 é um capítulo da hora, como diz a garotada, é o da hora. Tudo que está escrito ali está acontecendo assim de maneira mais intensa nos nossos dias. Ou seja, é quase impossível hoje não acreditar na Bíblia, não acreditar nas profecias e não acreditar na promessa da volta de Jesus. É impossível, porque está tudo tão claro. Abra lá sua Bíblia no Evangelho de Mateus 24. Eu vou dar início ao estudo dessa noite, partindo de onde nós terminamos na quarta passada, e uma advertência que Jesus fez. E essa advertência, ela tem que estar presente na nossa vida. Todos os dias nós temos que prestar atenção nisso aqui. Mateus 24 não, Lucas, deixa eu ver se é o 21. Lucas 21. Lucas 21, eu vou ler o verso 34. Jesus fez essa advertência aqui para nós, e é muito importante que a gente tenha esse verso em mente todos os dias. Lucas 21, 34, Jesus disse assim: acautelai-vos por vós mesmos. O que é acautelar-se? Tome cuidado, fique esperto. Linguagem do jovem, se liga, está ligado? É isso que Jesus está falando. Acautelai-vos, está ligado? Por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e doce. Aqui eu grifei: cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. A que dia ele está se referindo? Dia da sua volta, da sua vinda. E ele disse que nós temos que tomar cuidado, prestar atenção, para que os cuidados da vida não ocupem a nossa mente, nos distraiam e a gente perca de vista a volta de Jesus. O que significa os cuidados da vida? Ele diz que nós temos que tomar cuidado. O que são esses cuidados da vida? É tudo que a gente tem para fazer. Os cuidados da vida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, tem que pagar dívida, tem que se distrair, tem que fazer tudo que é normal dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas ele está dizendo, não tem nada de errado nos cuidados da vida, nada de errado. Nós temos que ter responsabilidade nas coisas. Mas ele está dizendo uma coisa assim, Mauro Braga, não permita que os cuidados da vida, as coisas importantes que você tem que fazer, não está falando de coisas fúteis, as coisas importantes que você tem que fazer não ocupem todo o seu tempo e a sua mente, e você se esqueça de se preparar para a minha volta. É isso que ele falou. Então, quando
tenho esse verso de cabeceira, porque quando eu me levanto de manhã, vou olhar minha agenda, meus compromissos profissionais, de família, eu sempre olho para aquilo e penso assim, importante, mas não é prioridade. Eu tenho que fazer isso hoje, eu tenho aqui esse prazo, eu tenho audiência, eu tenho que ir ao tribunal, fazer sustentação oral, tenho que cuidar dos meus pais, tenho que cuidar da minha família, mas eu tenho que ter tempo para Jesus. Eu tenho que ter um espaço do meu dia para o meu relacionamento com Deus. É mais importante do que o resto. Nós não podemos pensar assim, mas hoje eu tenho trabalho, eu tenho um prazo, então não vai dar para tirar um tempo hoje espiritual. Não, Jesus está falando, cuidado, não deixe isso acontecer, porque isso vira rotina. O inimigo de Deus, ele cuidará para que você tenha cada dia mais a sua agenda lotada com compromissos e problemas. Se tem alguém que arruma problema para nós não termos tempo, é o diabo. Ele se encarrega disso. Ele arruma problema todo dia para a gente não ter tempo para Deus. Olha, o diabo não precisa que nós o confessemos. Ninguém vai confessar o diabo e dizer assim, olha diabo, eu o sigo e não a Deus. Isso não acontece. Ninguém precisa declarar ao diabo fidelidade. Não há necessidade de você fazer isso para você perder a sua salvação. Ele só precisa de uma coisa, que você não tenha tempo para Deus. É só isso que ele precisa. Que você não tenha tempo para Deus. Aí Jesus vem e faz a advertência. Cuidado! Se liga! Os cuidados da vida não podem te distrair. E o que ele diz? Que acontece que quando aquele dia chegar, você esteja despreparado. Não esteja esperando. Não esteja pronto. Então, nós temos que ter esse cuidado. Cuidado quando você olhar a sua agenda, quando você olhar os seus compromissos, quando os problemas surgirem, pense. Alguém tem interesse que eu não tenha tempo para Deus, mas eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Nós temos que ter tempo. Quem disse isso foi Jesus, não sou eu, não é essa igreja. Jesus Cristo falou, cuidado. Ele sabe que esse é um problema sério na nossa vida. Ele não está falando aqui, olha, nem está falando de futilidade. Ele está falando dos cuidados da vida. Nem está falando de futilidade. João capítulo 14. João 14. Uma das coisas que chama a nossa atenção hoje em dia, quando você olha para o mundo, quando você fica observando o mundo assim, as coisas, as pessoas, a vida, uma coisa chama a nossa atenção, pelo menos chama a minha. É a quantidade de gente que vive sem ter um norte, uma direção, um caminho, uma esperança. As pessoas, a maioria delas estão aí fora, comendo, vivendo, trabalhando, mas não tem um rumo. Vão ao léu. É como você entrar num barco, entrar no alto mar e ir remando. E você vai remando aquela canoa, e vai indo, você vai ver onde vai chegar. As pessoas estão vivendo assim. O cristão não. O cristão tem uma meta, ele tem uma esperança e ele vive naquela direção. Qual é a esperança pela qual nós vivemos? A volta de Jesus. Coisa que esse mundo aí fora nem conta com isso. As pessoas estão indo, estão caminhando, não sabem para onde, no que vai dar a vida. Se você perguntar para muita gente, o que acontece depois que você morrer? A maioria da população vai dizer que não sabe. Não sei. Morri. Nós não. Nós temos orientação. E a grande esperança pela qual nós vivemos, ou pela qual nós deveríamos viver e organizar a nossa vida, está aqui. João 14, versos 1 a 3, que a gente pode até falar, de memória. Só vou ler por ler, mas a gente poderia falar mais esse verso aqui. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, não perturbe o seu coração, não fique irrequieto, não fica tenso.
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E agora ele diz: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, o que ele disse? Virei outra. Você podia repetir comigo? Virei outra vez. Aqui é o próprio Jesus falando, mas a Bíblia menciona a volta de Jesus a esse mundo mais de 2.500 vezes. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É Jesus Cristo que diz isso aqui. Jesus mente. Prometeu. Viria para nos buscar. Ele está preparando um lugar para nós onde Ele mora, para que nós possamos morar a eternidade com Ele. Jesus Cristo prometeu isso. Nós temos que viver por essa promessa, a certeza. Por isso que a gente tem aqui um lema na classe bíblica. Faz tempo que eu não falo desse lema, acho que mais de um ano. Quem se lembra qual é o lema da nossa classe bíblica? É que nós temos duas certezas. Primeiro, Jesus vai. Certeza absoluta. Segunda, toda quarta-feira tem classe bíblica. Faça chuva, faça sol, seja Natal, seja Ano Novo, seja feriado. Toda quarta-feira tem classe bíblica nessa igreja. São as duas certezas que nós temos. Ninguém precisa telefonar, se estiver alagada a cidade, e dizer assim: vai ter classe, não precisa ligar. Vai ter. A gente vem de Canoa, ou eu venho, ou o Alexandre vem de Canoa. Um dos dois vai estar aqui. Porque tem classe bíblica. Se tiver uma pessoa aqui, tem classe bíblica. Porque isso é um compromisso nosso com Deus. Nós assumimos esse compromisso. E Ele sabe que a gente não falha nesse aspecto. Então, essa certeza que vem da promessa de Jesus, eu vivo por ela. Quando a minha vida acontece uns negócios aí que deixa a gente meio doido, quando acontece uns negócios para te tirar do sério, vem na minha mente: Jesus vai voltar. Isso aí que está acontecendo não vai passar. Jesus vai voltar. E quando a gente pensa assim, você supera qualquer problema. Porque nada é maior do que a promessa da volta de Jesus. Nada. Nada. A gente sabe que todo problema é passageiro. Por pior que ele seja, ele vai passar. Jesus vai voltar. Então, nós temos uma esperança e vivemos por ela. O mundo aí fora não tem essa esperança. Vive desorientado. Jesus prometeu que Ele vai voltar. Ele virá outra vez e virá para nos buscar. E isso é uma coisa que a gente tem que falar, pregar. Eu não sei quantas vezes na minha vida, nesses 22 anos, eu já fiz esse estudo sobre a volta de Jesus. Ainda é pouco. Nós temos que falar. Jesus vai voltar. Isso tem que ficar martelando, sabe? 2.500 vezes a Bíblia fala isso. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu chegar na minha casa, tiver lá uma secretária eletrônica, que você vê lá os recados aí, chego lá, 10 da noite, aperto a voz do Alexandre: Mauro, assim que você chegar, liga para mim. Eu falo: deixa eu comer alguma coisa, jantar, depois eu ligo para o Alexandre. Aperto o recado seguinte: Mauro, são 9 horas. Você não chegou ainda? Liga para mim porque é importante, preciso falar com você. Segundo recado. Aí eu falo: pô, Alexandre, já vou, deixa eu tirar a roupa, estou cansado, vou lavar o rosto. Aperto o próximo recado: Mauro, 5 minutos depois, você não chegou ainda? Me liga, por favor. No terceiro, no quarto recado, o que eu faço? Pô, uma coisa está acontecendo. 4 recados seguidos: me liga, é urgente. Eu não vou descarregar, vou ligar. E 2.500 vezes. 2.500 vezes. Eu vou voltar. Virei outra vez. 2.500 vezes. É para a gente não esquecer. 2.500 vezes. Jesus deixou esse recado na nossa secretária eletrônica. Virei outra vez. E a gente tem que viver por isso. Dentre as coisas importantes que Jesus veio fazer,
Antes de eu mostrar uma coisa importante que ele veio fazer, eu marquei aqui na minha Bíblia, o Alexandre estava falando agora há pouco, sobre missão, né, Alexandre? Enquanto você falava, eu me lembrei aqui, marquei minha Bíblia, um verso que eu quero ler para vocês a propósito do que ele disse, da necessidade daquele que é salvo, salvar pelo menos uma pessoa. Tiago capítulo 5, versos 19 e 20, veja o que a Bíblia nos diz sobre essa missão, sobre essa responsabilidade que Deus colocou nos nossos ombros, para nosso benefício. Vou sublinhar, para nosso benefício. Tiago 5, 19, diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, quem é esse alguém? Faz assim com o seu dedo, ó. Quem é esse alguém aqui, ó? O converter. Saber que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Fazer missão é bom para mim? Me beneficia? Olha o que Deus falou. Se você tirar do erro e levar para a salvação uma única pessoa, esta pessoa, Deus passa uma borracha assim e apaga uma multidão de pecados seus. Uma pessoa só. Uma pessoa. Quer dizer, nós deveríamos fazer esse trabalho até por interesse próprio. Salvando uns 4 ou 5 já está bom. Já dá para passar borracha muita coisa na nossa vida. Queridos, isso aqui está na Bíblia. Isso aqui está aqui, ó. Isso aqui está aqui, ó. Nós temos que nos preocupar em trazer pessoas para Jesus, até em benefício próprio. Agora vamos lá. O que vai ocorrer de importante na volta de Jesus? Muita coisa, mas vamos ver algumas, as principais coisas que vão acontecer quando Jesus voltar. Livro de Judas, lá antes de Apocalipse, eu considero, dentre todos os fatos importantes que nós vamos ver, alguns essa noite, relacionados com a volta de Jesus, eventos importantes que vão acontecer quando ele voltar, eu considero esse um dos principais. Livro de Judas, só que no capítulo, então eu vou ler o verso 14. Judas 14. Diz assim: concernente a estes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. 2 pontos. O que ele profetizou? Vede, o Senhor vem com milhares dos seus anjos. Esse é um dos 2.500 versos que fala da volta de Jesus. Para fazer, preste atenção, juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Olha, uma das coisas mais importantes que vai acontecer na volta de Jesus, além de ele fazer juízo, ele vem executar o juízo que está em andamento no céu agora. O juízo investigativo que começou em 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, em capítulo 9. Começou em 1844 o juízo investigativo no céu. Quando Jesus voltar, ele vem executar o que já foi decidido no céu. Ele vem executar, vem buscar os justos, mas vem fazer uma outra coisa. Além de fazer juízo contra todos, diz que ele vem fazer convictos, condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras ímpias. A minha tradução ela é mais literal, porque ela diz que ele vem fazer convictos todos os ímpios. Essa é a palavra, é a tradução mais literal. O que significa que Jesus vem fazer convictos os ímpios? Ninguém que perder a salvação, ninguém vai perder a salvação porque acreditou na mentira.
Tem gente que se preocupa com isso, né? Ah, mas Mauro, meu primo, meu avô, era uma boa pessoa, mas ele seguiu aquela outra religião, então não fica preocupado. Ninguém vai perder a salvação porque acreditou na mentira. Os que perderem a salvação vão perder porque não acreditaram na verdade. É outra coisa. Acreditar na mentira não é a mesma coisa que não acreditar na verdade. É outra coisa. Eu posso chegar e dizer para alguém que está lá fora, comigo, eu posso dizer assim: ao púlpito da igreja, a parede no fundo ela é azul. E fico falando isso. Eu já preguei lá, eu já estive lá, é azul. A pessoa acredita em mim lá. Acreditou numa mentira. Não vai perder a salvação por isso. Agora, se essa pessoa entrar aqui e vir a verdade, que a parede é amarela, e não acreditar, ela perde a sua salvação. Significa que Deus vai revelar a verdade. Enquanto eu estou acreditando na mentira, não tem problema. Mas no momento que a pessoa estudar a Bíblia e se deparar com a verdade, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela continua com a mentira, ou ela vai acreditar na verdade. Agora ela tem uma responsabilidade. Deu para entender? Está confuso? Deu para entender? Ninguém vai perder a salvação por acreditar na mentira, mas por não acreditar na verdade quando ela for revelada para você. Essa noite nós estamos revelando verdades aqui sobre a volta de Jesus. Quem não crer passa a ter uma responsabilidade com Deus, porque agora a revelação é da verdade, é da sua palavra. Quando a Bíblia diz que Jesus vem fazer convictos os ímpios, ele está dizendo que ele, antes de decretar a condenação dos ímpios, algo que só será executado após o milênio. Quem não estudou isso, a gente vai estudar de novo. Antes dos ímpios serem destruídos, Deus vai fazer uma obra fundamental. Eles serão convencidos através da palavra de Deus e da revelação de que eles não acreditaram por uma decisão deles, porque a verdade foi revelada. Eles serão convencidos de que estavam errados por teimosia. Ou seja, nenhum ímpio será destruído antes dele chegar e dizer assim: realmente eu estava errado e eu fui teimoso e eu não quis acreditar. Isso será a coisa mais terrível para o ímpio, é descobrir que ele perdeu a salvação porque foi teimoso, porque foi turrão, não porque ele foi ingênuo, não porque ele foi enganado, não. Eu estava diante dos meus olhos e eu não quis aceitar. Eu não quis. Usei meu livre-arbítrio e não aceitei. É isso que significa convencer os ímpios das suas obras ímpias. Está vendo aqui, ó? Você viu, você sabia, você não quis porque você é teimoso. A verdade foi levada até você. Você pôde vê-la e você não creu na verdade. Quantos hoje estão recebendo a verdade aqui e lá fora e não se dobram, não se entregam, continuam no erro, e o Espírito Santo fica apelando na mente da pessoa e a pessoa não se dobra? Deus vai mostrar assim: quer ver uma coisa? Vem cá, ó. Dia tal, vamos botar no telão lá no céu. Dia tal, aconteceu isso com você, ó, mandei essa pessoa que fala com você, olha o que ela disse para você, olha o que ela mostrou para você, e você não aceitou. Aí depois, eu mandei esse outro aqui, e depois eu mandei esse outro aqui, aí depois eu revelei mais aquilo. Olha quantas oportunidades você teve. Agora eu vou mostrar para você como é seu coração, que Deus vai fazer. Está vendo aqui, ó? Olha o seu coração como é. É ruim, é teimoso, é mau, é ímpio. Isso vai ser terrível para os ímpios. É perceber que perdeu a salvação pela teimosia, porque é gente que não se dobra, é gente que não se corrige, que permanece no erro. Então você já imaginou você olhar e ver assim: eu estava errado. Olha o que eu joguei fora por ser teimoso. Joguei fora uma vida eterna. Preferi momentos de prazer numa vida de 50, 60, 70 anos do que dezenas de milênios de vida eterna. Joguei tudo fora por ser teimoso. Quando eu leio isso aqui me arrepia, porque Deus não está brincando.
Deus está falando sério. Ele vai revelar. Ele vai mostrar. Imagine que nós vamos chegar lá no céu e vamos dar falta de parentes. Infelizmente, nem todos vão salvar. Vamos dar falta de amigos, vamos dar falta de pessoas que eu falo, peraí, fulano não está aqui? Como é que aquele cara, um cara, puxa vida, convivi com ele, um cara legal não está aqui? E quem que está aqui? Alexandre? Não é possível. Deus errou. Sabe o que Deus vai fazer? Mauro, aquele cara que você achava que ele era bom, vem cá, nós vamos ter 1000 anos para fazer isso. Vem cá, eu vou mostrar para você agora realmente quem é aquele cara, você vai ver. Mas nós vamos ver um lado que a gente não via, que as pessoas nos enganam. Deus vai revelar quem não está lá, por que não está? Por que não está? Nós vamos ver o que nós não sabemos das pessoas. E aqueles que nós estranhamos de estarem lá, porque vai ter muita gente que vai nos surpreender lá no céu, que vai se salvar. Vai estar assim de sogra. Vai estar assim de sogra lá no céu. A gente vai se surpreender. Mas Deus vai falar, Mauro, você não gostava da sua sogra? Vem cá, vou mostrar para você, ela é uma boa pessoa. Vai mostrar o outro lado que a gente não conhece das pessoas. A gente acha que alguns são ruins, mas são bons. E outros que nós achamos que são bons, são bem ruinzinhos. Enganam. Olha aqui, livro de Gálatas. Eu gosto demais desse verso aqui. Bom, eu gosto de muitos versos na Bíblia. Se eu for separar os que eu gosto, vamos ficar aqui até amanhã, a Bíblia inteira, né? Mas eu gosto desse aqui, ó. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Eu gosto pelo que esse verso me ensina. Diz assim, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará o colher. Vamos mastigar esse verso aqui? O que esse verso está dizendo? A gente sabe, né? Tudo que eu plantar eu vou colher. Mas esse verso tem uma coisa mais importante, que não entra na cabeça dura de algumas pessoas. Não entra. Tem pessoas que brigam com Deus porque a pessoa tem um conceito equivocado do livre-arbítrio. Tem gente que acha que o livre-arbítrio é o direito que você tem de escolher todas as coisas que você quiser e determinar as consequências. Não. Eu só tenho livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas. Mas depois que eu fiz a minha escolha, eu não determino a consequência. Vou repetir. Eu posso escolher pelo meu livre-arbítrio se eu vou colocar a mão no fogão quente ou não. Tem livre-arbítrio ou não tem? Eu vou decidir, está lá, é trepa ou trempe? Trempe do fogão? Como é que chama aquele troço lá? Trepa? Aquele negócio lá, tem um nome assim. Aquele negócio onde você põe a panela que é incandescente, tá? Que é uma peça que você tira assim. Tá? Bom, eu posso decidir se eu vou botar minha mão ali ou não. Isso eu posso decidir. Agora, eu posso escolher se eu colocar minha mão, decidir colocar. Eu posso escolher se eu vou queimar ou não? Eu não tenho controle sobre as consequências. Eu tenho controle sobre a escolha, não sobre a consequência. O que Deus diz é o seguinte: eu te dou livre-arbítrio, mas cuidado com o que você vai fazer com ele. Os cabeçudos, eles querem assim: eu quero botar a mão no fogo, mas eu não quero que queime. Porque se queimar, é porque Deus é mau. Ele está me castigando. A pessoa quer fazer coisa errada, mas não quer consequências. Ele quer fazer as escolhas dele erradas, fora dos caminhos de Deus, e não quer que dê errado. Se der errado, ele acha que Deus é mau, que Deus castiga, porque Deus não deixa ele fazer o que ele quer. Então, no livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio até escolher, no plantar do verso 6, do verso 7 aqui de Gálatas 6.
O meu livre-arbítrio está no plantar, no semear, mas eu não tenho livre-arbítrio sobre o colher. O que Deus faz nos mandamentos, em tudo que Ele nos ensina, é assim, a consequência é essa: escolha o caminho do bem. Se você não escolher o bem, vai acontecer isso aqui. Eu não tenho controle. Eu tenho controle na minha escolha, mas a consequência está determinada. Por quê? Porque todo pecado gera morte. Eu não tenho controle sobre isso. Se eu pecar, a condenação é a morte. E o ímpio não aceita isso. O ímpio quer pecar, 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 sem consequência. Isso não é livre-arbítrio. Eu não sei se está complicado o que eu estou explicando, mas isso é fundamental entender. Eu converso com pessoas que não aceitam o determinismo da consequência. Você não tem escolha sobre a consequência aqui. Se colocar a mão no fogo, vai queimar. Eu posso chegar no último andar de um prédio de 25 andares, eu tenho livre-arbítrio se eu me atiro ou não. Tenho ou não tenho? Tenho, Deus me deu. Agora, se eu me atirar, eu vou morrer. Eu não tenho livre-arbítrio sobre a consequência. Ela não está sob o meu controle. As pessoas não compreendem isso. Elas querem que o livre-arbítrio seja assim: eu vou fazer o que eu quero e a consequência vai ser a que eu quero. Não posso ser considerado pecador e perder a eternidade. Não, eu vou fazer o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio. Então eu vou fazer o que eu quero, mas eu vou ser salvo e vou viver a eternidade, fazendo o que eu quero. É assim que tem um monte de gente vivendo aí fora. Quer ser salvo, mas do jeito dele, da maneira dele. Deus tem que aceitar o que ele pensa. Deus tem que concordar com ele. Por quê? Porque o mentor intelectual de quem pensa assim é: serei semelhante ao eu sou Deus, eu determino o que é certo e o que é errado. E Deus tem que concordar comigo. É assim que pensam as pessoas que são dirigidas pelo inimigo de Deus e que se consideram Deus. Mateus capítulo 24, já que estamos falando da volta de Jesus, vamos ver agora, para começar a encerrar, como é que será essa volta de Jesus. Mateus 24, verso 27. Mateus 24, 27. Algumas indicações de como será a volta de Jesus. Primeira: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que esse verso quer dizer ao comparar a volta de Jesus com um relâmpago? Um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. É possível não ver? Um relâmpago, estrondo que ele faz. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui, Mateus 24: a minha volta será visível a todos, estrondosa, barulhenta, um evento universal visível. Guarda isso, guarda essa expressão, visível para todos, porque tem uma doutrina chamada arrebatamento secreto, que diz que Jesus vai voltar para alguns e outros vão permanecer ainda por um tempo aqui na terra, porque a volta dele será secreta. É o arrebatamento da igreja, não tem base bíblica, nós vamos ver. E aqui, quando fala que é como um relâmpago, alguém pode dizer que é secreto? Quando você lê um verso desse, dá para dizer que a volta de Jesus é secreta? Que nem um relâmpago que rasga o céu, secreto. Vamos ver mais indicações da volta de Jesus, versos 30 a 31, diz assim, de Mateus 24: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Onde vai aparecer o sinal? No céu. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Quantos povos? Todos verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todos verão. Que tal de arrebatamento secreto é esse? Que todos verão. Verso 31: ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Secreto isso aqui?
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7. O que diz aí? Vede, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que os trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todo o olho o verá. É secreto? Quando a Bíblia diz todo o olho o verá, ela está falando de um milagre, um fenômeno sobrenatural. Por quê? Uma razão simples. São 5 para as 9. Nós estamos aqui em São Paulo, e agora, se eu olhar para o céu, eu vejo a lua. E o cara que está lá no Japão, nesse mesmo momento, o que ele está vendo? Então eu vejo a lua aqui, mas o japonês não vê a lua, ele vê o sol nesse mesmo momento. Quando a Bíblia diz que na volta de Jesus todo olho verá, seja o brasileiro ou o japonês, está falando de um milagre, um fenômeno. Todo olho vai ver ao mesmo tempo. É secreto isso? Acho que a gente não precisa nem perder tempo de comentar sobre o arrebatamento secreto, porque não tem a menor sustentação bíblica, a menor base bíblica. Isso é uma teoria antibíblica. Primeira carta aos Tessalonicenses, é o penúltimo verso dessa noite. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. E esse capítulo é muito conhecido porque ele descreve com mais detalhes a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler do 15 ao 17. Diz assim: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia aqui, e a gente vai estudar isso mais adiante com mais detalhes, por hora é só aqui uma sucessão de eventos que a Bíblia descreve. Então, quando Jesus voltar, vão acontecer as seguintes coisas. Primeiro, na sua volta, ele convence os ímpios do seu erro. 2. Em seguida, os ímpios são destruídos pela simples aparição de Jesus. A glória de Deus fulmina o pecador. Os ímpios que estiverem vivos morrerão nesse momento, serão destruídos. Aí a Bíblia diz que em seguida, os mortos justos, aqueles que morreram ao longo dos séculos, mas gente que vai se salvar, os mortos justos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos, justos, vivos, os ímpios vivos morrerão. E os justos que estiverem vivos, e Paulo na época achava que a volta de Jesus era iminente, então ele dizia assim, nós que estivemos, ele se incluiu, achando que Jesus ia voltar logo. Seremos arrebatados e encontraremos com eles quem? Os mortos ressuscitados. Encontraremos com eles nos ares, encontraremos Jesus nos ares, e ele nos levará para o lugar onde ele preparou para nós. Significa que tem aqui mais uma informação. Quando Jesus voltar, ele vai voltar a pisar nessa terra? Não. Vai andar por aqui? Não. Vai aparecer em algum lugar? Não. Não. Jesus não pisa mais nessa terra. Portanto, aqui é uma sucessão de eventos. Vamos recapitular? 4 grupos de pessoas. Mortos justos. Jesus apareceu no céu, com os anjos. Mortos ímpios, o que acontece com eles? Nada. Continuam ali e vão esperar por 1000 anos. Mortos justos
ressuscitarão. Assim, do jeito que morreram, mutilados, com dor na coluna, cego, perneta, corintiano, vão ressuscitar desse jeito? Não. Sem defeito, a Bíblia fala. Os corintianos só na segunda ressurreição. Verdade. Sem defeito. Tá? Tudo santista, tudo ressuscitar perfeito. Só os santos vão para o céu. Só os santos. Então, e aí vamos falar dos vivos. Os vivos ímpios, o que acontecem com eles, quando Jesus apareceu? Os ímpios morrem instantaneamente. Descobrem que estiveram errados, ficam convictos do seu erro e são destruídos, vão ficar junto com os mortos ímpios e vão esperar 1000 anos. E os vivos justos, o que acontece? Arrebatados, serão transformados, todos nós seremos transformados, um corpo de glória perfeito, para ter vida eterna, tá? Quem era doente não será mais, quem nasceu mutilado, cego, paralítico, todos ressuscitam perfeitos e vão subir junto com Jesus. Que coisa maravilhosa que a Bíblia revela. Imagina quando um paralítico lê a Bíblia e descobre isso, a esperança que ele tem. De saber que daqui a pouco Jesus volta, ele vai ser perfeito e vai viver a eternidade perfeita. Que esperança de vida. Imagina o cego. Tem algum outro livro nessa vida que nos deu uma esperança como a Bíblia dá? Que deu ao ser humano esse presente? Por isso que a gente crê nela, porque todos nós vivemos por essa esperança. E agora, para encerrar, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios, o último verso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Para a gente ir embora. Segunda aos Coríntios 4, versos 3 e 4. Segunda aos Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que perdem está, para os que se perdem está encoberto. Nos quais os que se perdem, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, eu grifei aqui, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que eu escolhi para terminar com esse verso? Primeiro, para a gente dar graças a Deus todos os dias da nossa vida, porque se o evangelho da salvação resplandeceu para nós, é porque Deus removeu da nossa vista, tirou a venda que cega o entendimento dos incrédulos. O diabo faz isso. Quando a gente tem essa revelação do evangelho, a gente já sabe hoje que nós não estamos na mão do diabo. Deus tirou a venda e a gente pode ver a verdade. Hoje nós estamos na luz. Porque tem uma multidão de pessoas que o diabo, o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. As pessoas que estão aí fora na escuridão, o diabo botou uma venda nos olhos deles e eles não conseguem ver o que nós estamos vendo. Ah, coitados, não. Ele fez isso só com os incrédulos, os que não creem, os que não acreditam na verdade quando ela lhes é revelada. Não são coitados, são os incrédulos, são os ímpios, estão na mão do diabo. Eles cegam o entendimento. Você pode mostrar, fazer o que você quiser, eles não se dobram, eles não se curvam, eles não aceitam, porque estão sob o domínio do diabo por uma escolha deles. Livre-arbítrio. Então nós temos que dar glória a Deus. Nós não estamos neste grupo. Agora, devemos orar e trabalhar por este. Sabe por quê? Porque Deus tem poder para tirar essa venda. Deus tem poder. Tem gente da minha família e da sua que ainda está com a venda nos olhos. Deus tem poder. A oração do justo é poderosa e eficaz. Deus tem poder.
Vamos orar pelos nossos familiares que têm venda nos olhos. Não adianta você se revoltar, não adianta você brigar. Eles têm uma venda, eles não enxergam. Vamos orar para que o poder de Deus trabalhe no coração deles e essa venda possa cair. E a luz do Evangelho possa resplandecer para eles como resplandeceu para nós. Todos os dias, não se esqueça na sua oração, agradeça ao nosso Senhor Jesus Cristo de ter feito esse milagre na nossa vida. Tirou a venda. Todos os dias. Agradeça por esse Deus que removeu a venda e nós estamos na luz. Nós vemos, enxergamos o que as pessoas não estão vendo. Deus abençoe cada um de vocês. Que na próxima quarta-feira a gente volte aqui para louvar esse Deus, que é o Deus da promessa, é o Deus pelo qual nós vivemos, é o Deus que vem nos buscar. Nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém.